Alguma vez sentiu que as suas pernas já não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que um simples frasco de doce se tornou um desafio para abrir? Esta perda de força, essa sensação de que o nosso corpo nos está a falhar aos poucos, não é apenas um sinal de envelhecimento. É um grito de alerta do nosso corpo. Muitos de nós fomos ensinados que os ovos são a fonte de proteína por excelência, o pilar de uma dieta saudável. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento, muito nosso, muito português, que muitas vezes comemos como um simples petisco que tem mais proteína do que o ovo e pode ser a chave para reverter essa perda muscular? A verdade é que depois dos 60 anos, o nosso corpo entra numa batalha diária contra a perda de massa muscular, um processo chamado sarcopenia. É silencioso, gradual e rouba-nos a independência. Mas podemos lutar, e a nossa melhor arma está no prato. Neste vídeo, vamos desvendar não só este alimento secreto, mas também outros hábitos simples e comidas deliciosas que vão ajudar a reconstruir os seus músculos, devolver-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde muscular e que pode mudar completamente a forma como encara o seu dia a dia. Vamos então mergulhar neste segredo tão bem guardado, mas que está à vista de todos, muitas vezes numa tacinha num café ou numa esplanada. Estou a falar dos nossos humildes e deliciosos tremoços. Sim, leu bem. Os tremoços. Provavelmente está a pensar neles como um acompanhamento para uma cerveja fresca num dia de verão. Mas a verdade é que este pequeno legume é uma potência nutricional disfarçada. Vamos fazer uma comparação rápida e surpreendente. Um ovo grande cozido, que todos consideramos um campeão da proteína, tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína. Agora prepare-se. Uma quantidade equivalente de tremoços, cerca de meia chávena, pode ter mais do dobro dessa quantidade, chegando facilmente às 13 gramas de proteína de alta qualidade. É uma diferença abismal. E não é só a quantidade, é também a qualidade. Os tremoços contêm todos os aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção que os nossos músculos precisam desesperadamente para se repararem e crescerem, algo que se torna cada vez mais crucial à medida que envelhecemos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos partem-se ou desgastam-se. A proteína, e mais especificamente os aminoácidos, são os tijolos novos que usamos para consertar e reforçar essa parede. Sem material suficiente, a parede fica fraca e instável. É exatamente isso que acontece com os nossos músculos. Ao consumir alimentos como os tremoços, estamos a fornecer ao nosso corpo um carregamento de tijolos de primeira qualidade para manter a nossa estrutura forte e sólida. Mas os benefícios não se ficam por aqui. Os tremoços são também incrivelmente ricos em fibra. E por que é que isto é importante para os músculos? A fibra ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, prevenindo picos de insulina que podem levar ao armazenamento de gordura e à inflamação, 2 inimigos da saúde muscular. Além disso, uma boa saúde intestinal promovida pela fibra significa que o nosso corpo consegue absorver melhor todos os nutrientes, incluindo a proteína que estamos a consumir. É um ciclo virtuoso. Como podemos então incorporar mais tremoços na nossa rotina? É mais fácil do que parece. A primeira coisa a ter em atenção é o sal. Os tremoços de conserva vêm muitas vezes numa salmoura muito forte. O ideal é passá-los muito bem por água corrente, ou até deixá-los de molho em água limpa por uns minutos antes de consumir. Pode guardá-los no frigorífico num recipiente com água fresca, que vai trocando todos os dias. Assim, controla a quantidade de sal que ingere. Pode comê-los como um snack à meio da tarde, em vez de bolachas ou um pão com manteiga. São saciantes e dão-lhe energia duradoura. Outra ideia excelente é adicioná-los a saladas. Dão uma textura crocante e um reforço proteico fantástico a uma simples salada de alface e tomate. Pode até triturá-los e fazer uma espécie de hummus de tremoço para barrar em tostas integrais. As possibilidades são muitas. Agora, vamos falar de outro tesouro da nossa costa,
que complementa perfeitamente os tremoços nesta missão de reconstrução muscular. A sardinha. Pequena no tamanho, mas gigante nos benefícios. A sardinha não só é rica em proteína de altíssima qualidade, como também é uma das melhores fontes de ômega 3 do mundo. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório natural. Com a idade, a inflamação crônica de baixo grau pode acelerar a degradação muscular. Ao consumir sardinhas regularmente, estamos a combater essa inflamação e a proteger os nossos músculos de dentro para fora. É como ter um bombeiro a apagar pequenos fogos no nosso corpo antes que se tornem um incêndio. E há mais. As sardinhas, especialmente as de conserva que comemos com espinha, são uma fonte incrível de cálcio e vitamina D. Todos sabemos que o cálcio é vital para os ossos, mas muitas vezes esquecemos-nos que músculos fortes precisam de ossos fortes para se apoiarem. A vitamina D, por sua vez, é crucial não só para a absorção do cálcio, mas também para a própria função muscular. Estudos mostram que níveis adequados de vitamina D estão diretamente ligados a uma maior força e a um menor risco de quedas em idosos. Uma simples lata de sardinhas em azeite oferece-lhe este trio poderoso: proteína para construir, ômega 3 para proteger e cálcio com vitamina D para suportar. Integrá-las na dieta é um clássico nosso. Uma sandes de sardinha em pão de mistura, uma salada de feijão frade com atum e sardinha, ou simplesmente com batata cozida e uma boa salada. São refeições rápidas, econômicas e extraordinariamente eficazes. O importante é a consistência. Não se trata de comer uma grande quantidade de uma só vez, mas sim de garantir que estas fontes de proteína de qualidade fazem parte da sua rotina semanal. Agora que já falamos destes dois superalimentos portugueses, os tremoços e as sardinhas, vamos explorar outras opções e hábitos que podem potenciar ainda mais os nossos resultados. Porque a reconstrução muscular não depende de um único alimento, mas sim de uma estratégia inteligente e consistente. Vamos falar de um alimento que tem ganhado muita popularidade, e com razão: o queijo Quark ou o nosso tradicional requeijão magro. Muitas pessoas mais velhas evitam comer antes de dormir, com medo de engordar ou de ter uma má noite de sono. No entanto, um pequeno lanche rico em proteína antes de deitar pode ser uma das estratégias mais eficazes para combater a perda muscular noturna. Durante o sono, o nosso corpo entra em estado de jejum. Se não tivermos matéria-prima disponível, ele pode começar a ir buscar energia aos nossos músculos, degradando-os lentamente, noite após noite. O queijo Quark e o requeijão magro são ricos numa proteína de digestão lenta chamada caseína. Isto significa que, ao comê-los antes de dormir, eles vão libertando aminoácidos na nossa corrente sanguínea de forma gradual ao longo da noite, alimentando os músculos e prevenindo essa degradação. É como deixar um sistema de rega gota a gota a funcionar no seu jardim durante a noite para que as plantas não sequem. Uma pequena taça de queijo Quark com umas nozes picadas ou umas fatias de requeijão com uma pitada de canela é um lanche delicioso, leve e incrivelmente benéfico. Vai acordar a sentir-se não só mais recuperado, mas também a saber que os seus músculos estiveram a ser protegidos enquanto dormia. Outro ponto fundamental é a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de concentrar a maior parte da nossa proteína no almoço ou no jantar, com um grande bife ou um peixe grelhado, e fazer um pequeno almoço e lanches mais pobres neste nutriente. Pense num pequeno almoço típico: pão com manteiga e um café. Onde está a proteína? O nosso corpo tem uma capacidade limitada de absorver e utilizar proteína de uma só vez. Tudo o que consumimos em excesso numa refeição pode não ser aproveitado para a construção muscular. A estratégia mais eficaz é dividir a nossa ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas várias refeições. Em vez de um grande bife ao jantar, talvez um bife mais pequeno e adicionar um iogurte grego ao lanche da tarde. Em vez de pão com manteiga, que tal um ovo mexido ou uma fatia de queijo fresco ao pequeno almoço? Ao fornecer ao corpo um fluxo constante de proteína,
damos aos nossos músculos a oportunidade de se repararem e crescerem ao longo de todo o dia. Imagine que está a construir uma casa. É muito mais eficiente ter um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia do que receber um caminhão gigante de uma só vez e não ter onde os guardar. Agora vamos juntar a nutrição ao movimento, porque um não funciona sem o outro. De nada adianta comer toda esta proteína se não dermos aos nossos músculos um motivo para a utilizarem. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados. Estou a falar de movimentos simples que podemos fazer em casa. O ato de contrair os músculos envia um sinal ao corpo a dizer: preciso de ser mais forte aqui. É esse sinal que diz a proteína que ingerimos para onde deve ir. Um dos exercícios mais simples e eficazes que podemos fazer é o sentar e levantar de uma cadeira, sem usar as mãos. Comece por fazer 5 repetições. Sente-se na beira de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Cruza os braços ao peito e, usando apenas a força das pernas e dos glúteos, levante-se. Depois, sente-se de forma controlada. Parece simples, mas este movimento trabalha os maiores músculos do nosso corpo. Tente fazer isto 2 a 3 vezes por dia. Outro excelente exercício é simplesmente caminhar, mas com uma pequena alteração. Tente encontrar um pequeno declive ou uma subida no seu percurso diário. Subir uma rua, mesmo que seja devagar, ativa os músculos das pernas de uma forma muito mais intensa do que caminhar em terreno plano. Lembre-se, o objetivo não é o cansaço extremo, mas a consistência. A combinação de uma boa ingestão de proteína, bem distribuída ao longo do dia, com estes pequenos estímulos de exercício, cria o ambiente perfeito para que os músculos não só parem de se degradar, mas comecem efetivamente a reconstruir-se. É um trabalho de equipa entre o que come e como se move. Ao olharmos para trás, para tudo o que conversamos, a mensagem principal é de esperança e de poder. O poder está nas suas mãos, ou melhor, no seu prato e nos seus pés. Percebemos que a luta contra a perda de força não se vence com resignação, mas com ação. E essa ação não precisa de ser drástica ou complicada. Começa com escolhas pequenas e inteligentes que, somadas, criam uma transformação profunda. Descobrimos que o humilde tremoço, tantas vezes relegado a um mero petisco, é na verdade um gigante da nutrição, uma fonte de proteína superior a muitas outras que tínhamos como certas. Vimos como a nossa sardinha, um tesouro nacional, nos protege com o seu ômega 3 e fortalece os nossos ossos e músculos com cálcio e vitamina D. Compreendemos a importância de não deixar os nossos músculos passar fome durante a noite, usando aliados como o queijo quark ou o requeijão para os proteger enquanto descansamos. E talvez o mais importante, interiorizamos a ideia de que a proteína precisa de um propósito, um chamado à ação, que lhe damos através de movimentos simples, como levantar-se de uma cadeira ou escolher o caminho com uma pequena subida. Isto não é uma dieta restritiva nem um plano de exercício esgotante. É um convite para nutrir o seu corpo com o respeito e a inteligência que ele merece, especialmente nesta fase da vida. É sobre recuperar a confiança para pegar nos netos ao colo, a segurança para descer escadas sem medo e a energia para desfrutar de um passeio à beira-mar. Lembre-se sempre que cada refeição é uma oportunidade. Uma oportunidade de fornecer ao seu corpo os melhores materiais de construção. Cada movimento, por mais simples que seja, é uma mensagem que envia aos seus músculos, dizendo-lhes que são precisos, que são valorizados e que precisam de se manter fortes. E agora, a dica que prometi no início. Algo que surpreende pela sua simplicidade e eficácia. Hidratação. Beber água. Parece básico demais, não é? Mas os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, a função muscular fica comprometida. A proteína não consegue chegar eficientemente às células musculares, as toxinas não são removidas eficazmente e o risco de cãibras e lesões aumenta. Manter-se bem hidratado é como lubrificar o motor do seu carro. Pode ter o melhor combustível do mundo, mas se o motor não estiver lubrificado,
nada funciona como deveria. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A sensação de sede já é um sinal de que o corpo está a ficar desidratado. Esta pequena mudança, combinada com as dicas de nutrição e movimento que partilhamos, vai acelerar e potenciar todos os seus esforços. Quero muito saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ficou surpreendido com o poder dos tremoços? Partilhe as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a começar esta jornada. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver uma vida mais forte e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembre-se, nunca é tarde para investir na sua força. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e adaptar, independentemente da sua idade. Dê-lhe as ferramentas certas e ele vai surpreendê-lo. Viva cada dia com mais força, mais energia e mais alegria. A sua melhor versão ainda está por vir.